Só para dar uns avisos, né? Semana passada eu tive um imprevisto, tive que levar minha madrinha pro hospital. Aí eu, tipo, ela caiu, quebrou o braço. Daí eu fui acompanhar, né? Porque ela já é idosa. Aí por isso que não teve aula semana passada. Então vou correr um pouquinho do conteúdo que eu ia dar semana passada e já entrar no conteúdo que a gente vai ver essa semana, tá? Então, a gente ia falar semana passada sobre cálculo estequiométrico. Antes da gente entrar em cálculo estequiométrico, eu preciso passar uma revisão com vocês sobre as grandezas químicas, né? Então, a primeira grandeza que a gente tem é a grandeza da unidade de massa atômica, tá? O que eu preciso que vocês entendam? A unidade de massa atômica, ela foi selecionada de forma aleatória, tá? Usaram-se o carbono 12, usaram o carbono 12 como o. Ai, como é que eu posso... Eles escolheram aleatoriamente o carbono 12 para ser a unidade de massa atômica, de tal forma que a unidade de massa atômica ela corresponde a 1/12 da massa do carbono 12, tá? Só que isso foi muito aleatório. Então, o que vocês precisam entender? Que a unidade da massa atômica ela é medida em U de unidade mesmo, tá? Então, a massa atômica, o que ela vai ser? A massa atômica, ela corresponde, se vocês abrirem uma tabela periódica, inclusive, eu recomendo muito que vocês utilizam para estudar química, a P-Table, porque ela é a tabela periódica virtual mais completa que vocês podem encontrar. Vocês veem aqui, ó, quando a gente abre qualquer que seja o elemento, aqui em cima é o número atômico, aqui é o símbolo, o nome, e esse número aqui embaixo é a massa atômica, tá? Essa massa atômica, ela corresponde a quantas vezes aquele átomo, quantas vezes a massa daquele átomo tenha mais em relação ao padrão que é a unidade, né? Então, aqui eu dei como exemplo que o magnésio tem massa atômica 24 unidades, ou seja, ele pesa 24 vezes mais do que o padrão que foi estipulado, tá? Mas você precisa ficar lembrando que a unidade é 1/12 da massa do carbono 12? Não, só trouxe para vocês entenderem o que representa essa unidade, tá? Se a massa atômica é a massa em unidades, né, expressa em unidades em relação ao átomo, a massa molecular é expressa em unidades da massa atômica. Então, o hidrogênio, que vale 1 unidade, e o oxigênio, que vale 16 unidades, quando a gente vai fazer a massa molecular da água, né, que é H2O, a gente tem 2 vezes o U, né? E uma vez o 16. Então, a massa molecular da água é igual a 18 unidades, ok? O NaCl, que é o cloreto de sódio, ou sal de cozinha. O Na, se eu não me engano, ele é 23. Deixa eu ver aqui rapidinho. O Na é 23. E o cloro é 37, 35,5. Então, cloro aqui. 35,5. Como eu só tenho um átomo de cada um, então basta eu multiplicar os dois por 1, né? E somá-los. Então, eu vou ter aqui 58,5 unidades para massa molecular da molécula, né? Uma molécula de cloreto de sódio pesa 58,5 unidades, tá? Uma vez que a gente viu isso, eu lembro que semana passada eu cheguei a comentar com vocês sobre o número de Avogadro. O número de Avogadro, ele expressa a quantidade, desculpa, ele é a constante, né, que representa o número de espécies, tá? Que existem quando a massa atômica e a massa molecular estão expressas em gramas. Então, assim, uma molécula de NaCl pesa, a gente acabou de ver, 58,5 unidades. Um mol, que é o número de Avogadro, o número de Avogadro chama mol, pesa
58,5 gramas, tá? E o que é esse tal do número de Avogadro? A constante de Avogadro, ela sempre vai ser 6 vezes 10 elevado a 23. Isso daqui é uma constante. Isso quer dizer que um mol de H2O, que é 1 mol de água, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de átomos de oxigênio, por exemplo, vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, um átomo de oxigênio pesa 16 unidades. 1 mol de átomos de oxigênio pesam 16 gramas, tá? Então, essa é a constante que faz a gente ter a equivalência entre a unidade e as gramas, tudo bem? Então, sempre lembrem, não precisa decorar essa casinha do 0 a 20, 0,2, tá? Decorem apenas 6 vezes 10 a 23. Por que a gente usa notação científica? Porque imagina a gente ter que colocar 23 zeros para depois do 6, né? Então, ia ser um número muito grande. Além disso, a massa molar é justamente a massa em gramas de um mol de determinada espécie. Então, como a gente viu, a massa molecular é diferente da massa molar. A massa molecular ela é expressa em unidades, enquanto a massa molar é expressa por gramas, como o nome já diz, por mol. Então, da água, nós temos como massa molar 18 unidades. E em massa molecular 18 unidades. E massa molar 18 gramas por mol de água. Do cloreto de sódio, a gente tem 58,5 unidades para massa molecular. E a gente tem 58,5 gramas por mol de cloreto de sódio. Tudo bem? A gente tendo isso em mente, agora sim a gente entra em cálculo estequiométrico. Estou indo um pouquinho rápido, porque isso era para a gente ter visto semana passada, tá? Eu não quero que a gente atrase tanto o conteúdo. Mas se eu estiver indo rápido demais, por favor, avisa, que aí eu dou uma voltadinha e a gente dá um jeito. O cálculo estequiométrico, semana passada a gente viu balanceamento, certo? E no balanceamento, a gente viu que nós precisamos ter o mesmo número de átomos antes para depois da reação, né? Então, no mesmo número de átomos que a gente tem nos reagentes, a gente tem que ter nos produtos. O cálculo estequiométrico, ele vai utilizar bastante dessa parte do balanceamento das reações químicas. E o que é o cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico nada mais do que nos ajuda a compreender, né, quando a gente faz uma reação química, o quanto de cada reagente vai ser realmente utilizado, o quanto vai virar produto e se vai ter ou não excesso de reagente. E, por consequência, quem é o reagente limitante da reação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim, ó, por exemplo, se a gente gosta muito desse exemplo, a gente usa um saquinho de Tang para fazer 1 litro de suco, certo? Gente, eu posso pegar 1 litro de água e 10 saquinhos de Tang, só o primeiro vai ser dissolvido. Todo o resto vai virar aquele corpo de fundo acumulado no fundo da jarra, certo? Para você conseguir dissolver aquele Tang, você vai ter que aumentar a quantidade de água, né? Então, o cálculo estequiométrico, ele anda mais ou menos nessa direção. Se eu quero reagir
quaisquer que sejam os produtos, existe um limite, né, entre a proporção dos reagentes para que realmente ocorra a reação, né, e tenha a formação de produto. Um outro exemplo, se a gente vai fazer bolo, não adianta eu vir e tacar, sei lá, 7 ovos dentro do bolo, certo? Porque eu vou estragar a receita, né? Para eu utilizar 7 ovos, eu vou precisar fazer mais do que uma massa de bolo, porque normalmente vai 3, 4, né? Por aí. E como que a gente faz esse cálculo estequiométrico? Primeiro, a gente tem que escrever a reação química. Então, reagentes, né? Setinha, os produtos. Uma vez que a gente escreveu essa reação, a gente precisa balancear, a gente precisa verificar se existe o mesmo número de elementos, né, de átomos de cada elemento, antes e depois da seta de reação. E por fim, a gente define a proporção. Como isso? Então vamos lá. Aqui eu já deixei escrito, tá? Mas vamos fazer juntos. A gente tem o nitrogênio gasoso, tá? Que é a molécula N2, reagindo com o hidrogênio gasoso, que é H2. Isso daqui vai produzir amônia, que é NH3, também gasoso. Primeiro eu tenho que balancear, porque ó, eu tenho 2 nitrogênios nos reagentes e 1 nitrogênio só nos produtos, né? Então eu preciso, lembrem da ordem, primeiro todos os elementos que não se repetem, depois hidrogênio, depois oxigênio é o último, né? Então, como a gente só tem nitrogênio e hidrogênio, a gente começa pelo nitrogênio. Se aqui tem 2 e aqui tem 1, eu preciso colocar o número 2 para igualar, correto? Uma vez que a gente fez isso, esse 2 está valendo para o nitrogênio, assim como ele está valendo para o hidrogênio. O hidrogênio aqui tinha 3. 3 vezes 2 dá 6. Como a gente já tem hidrogênio 2 aqui, que número que multiplicado por 2 resulta em 6? O número 3, correto? Então, a gente tem como proporção 1 mol de nitrogênio gasoso para 3 mols de hidrogênio gasoso para 2 mols de amônia gasosa. Essa é a nossa proporção. Então, aqui, ó, vamos imaginar. Se existem, se 3 mols de hidrogênio gasoso produzem 2 mols de amônia gasoso, logo 5 mols de hidrogênio gasoso vão produzir quanto? Vamos pensar. Se a gente faz uma regra de 3 aqui, a gente faz a multiplicação em cruz, né? Então, 3 está para 2, assim como 5 está para x. Então, a gente multiplica o 3 com o x e o 5 com o 2. Então, eu tenho que 3x é igual a 5 vezes 2, que dá 10. X é igual a 10 sobre 3, que é igual a 3,33 aproximadamente. Então, essa é a proporção. E essa proporção, ela nunca muda. Por quê? Porque esse é o limite da minha reação. Se eu quero produzir 10 mols de nitrogênio, quanto eu vou precisar... Desculpa, se eu quero produzir 10 mols de amônia, quanto que eu vou precisar de nitrogênio? Então, aqui, ó, 1 mol de nitrogênio está para 2 de amônia, assim como para eu produzir 10 de amônia, eu vou precisar de X, né? Então, a gente tem que, nesse caso, o nitrogênio, eu vou precisar de 5 mols de nitrogênio gasoso, tá? Essa proporção, ela nunca muda. Se eu colocar mais nitrogênio do que eu preciso, ele vai estar em excesso, que a gente fala, tá? Porque existe um limite da proporção ali. Mas a gente já entra nesse contexto, tá? Então, aqui tem outras observações. Por exemplo, qual a massa em gramas de amônia que será produzido a partir de 4 mols de nitrogênio gasoso? Então, vamos ver. Aí aqui eu dei as massas, tá vendo? Ó, massa da amônia. O nitrogênio vale 14, o hidrogênio vale 1, tá? Então, vamos pensar aqui. Ele está pedindo para 4 mols de nitrogênio. 4 mols de nitrogênio
se 1 mol de nitrogênio produz 2 de amônia, 4 mols de nitrogênio irá produzir X de amônia. Quando eu faço a multiplicação em cruz, eu tenho que X é igual a 8 mols de amônia. Mas ele não está perguntando em mols. Ele está perguntando a massa em gramas. Então, eu tenho que 1 mol de NH3 pesa 17 gramas. Assim como 4 mol de amônia vai pesar 17 vezes 4. E isso me dá um valor de 68 gramas. Então, com 4 mols de nitrogênio, eu produzo 68 gramas de amônio, tá? Como eu lhe disse, a proporção ela nunca altera, tá? Então, se você vê que a proporção ela não está correspondente a esse balanceamento da reação que a gente fez, quer dizer que com certeza um dos nossos reagentes está em excesso. Por exemplo, oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. O inverso também é verdadeiro, tipo, eu posso sair da amônia e chegar no nitrogênio e no oxigênio. Sim. Só que a proporção vai se manter de qualquer forma? Tem alguma reação que a proporção inversa não se mantém? Não. Não, porque todas as reações elas possuem um equilíbrio, né? Então, aqui a gente... Opa! Aqui nós temos a reação de formação, né? Se a gente for pensar... Deixa eu abrir um novo slide só para mostrar aqui. A gente tem uma reação, né? N2 mais H2, formando a amônia, que é NH3. Opa, não usei aqui não. NH3. Quando a gente... Isso daqui a gente fala que é reação de formação, né? Ou reação de produção ou soma. Por quê? Porque a gente tem... Inclusive, a gente vai ver isso amanhã. Nós temos 2 reagentes, né, para um produto. Quando a gente tem a decomposição, a gente tem... Aí a gente faz, né, o balanceamento. Quando a gente tem a decomposição, a gente tem um produto para 2 ou mais reagentes, né? E na hora que a gente vai fazer o mesmo balanceamento, a inversa também é verdadeira, tá? Então, a gente tem a mesma proporção tanto na ida quanto na volta, já que os reagentes são as substâncias que estão sendo envolvidas dentro da reação são iguais, tá? A gente só teria proporção diferente para caso a gente tivesse, por exemplo, sei lá, o oxigênio formando da água, do peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, a gente conseguisse, de certa forma, ao invés de fazer com que ele solte oxigênio, né, na sua forma fundamental, que é o O2 que a gente respira, ela soltasse, por exemplo, ozônio. Aí sim seriam proporções diferentes, porque são produtos diferentes que estão sendo liberados. Entendi. Deu para entender? Aham, obrigado. Imagina. Aí, gente, aqui eu já trouxe um exemplo de excesso, né? Então, aqui, a gente tem... A primeira coisa é identificar qual que é a proporção. Então, a gente tem ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio. Não se assustem com a nomenclatura, porque a gente vai ver a nomenclatura hoje, tá? Formando sulfato de sódio e água. Primeira coisa é balancear a nossa reação. Então, veja que aqui, ó, nós já temos uma quantidade maior de elementos, né? E qual que é a regra? Sempre começar por aqueles que não se repetem, deixar hidrogênio e oxigênio para o final. Então, aqui, ó, o enxofre. O enxofre tem um aqui e só um aqui, portanto, ele está correto.
Isso significa que eu já coloco um aqui de cara? Não, porque a gente talvez tenha que alterar algum outro mais para frente, né? Então a gente só passa. Depois a gente tem o sódio. O sódio, a gente tem apenas um sódio do lado dos reagentes, enquanto nós temos 2 do lado dos produtos. Então a gente precisa colocar o 2 aqui, correto? Uma vez que a gente colocou esse 2 está tanto para o sódio, quanto para o oxigênio, quanto para o hidrogênio, né? Então, agora que a gente já arrumou tanto o enxofre quanto o sódio, só sobrou hidrogênio e oxigênio, a gente vai para o hidrogênio. Hidrogênio, nós temos 2 aqui, e a gente acabou de colocar mais 2 aqui, né? Uma vez que a gente colocou esse coeficiente 2. Então, portanto, a gente tem 4 hidrogênios do lado dos reagentes, enquanto que do lado dos produtos nós temos apenas 2. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui para poder multiplicar com esse 2 e formar 4. Uma vez que eu fiz isso, agora eu tenho que contar a quantidade de oxigênios. Dos oxigênios, a gente tem 4 aqui no ácido sulfúrico, mais 2, né, do hidróxido de sódio, totalizando 6. Nós temos isso do lado dos reagentes, enquanto do lado dos produtos a gente tem 4 do sulfato de sódio e 2 da água. Então a gente já tem 6. Então está correto. Então a proporção é 1 para 2 para 1 para 2. Suponhando, gente, cadê? Eu preciso só dos dados aqui que eu não tenho. O enxofre pesa 32. O enxofre pesa 32 gramas por mol. O sódio pesa 23 gramas por mol. O oxigênio pesa 16 gramas por mol. E o hidrogênio pesa 1 grama por mol, né? Então, olha só. Do ácido sulfúrico, qual que é o valor dele em gramas por mol? Eu tenho 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16 do oxigênio, correto? Isso me dá 2 mais 32 dá 34, mais 64, isso me dá 98 gramas por mol. Enquanto que o hidróxido de sódio, né, o NaOH, a gente tem 23 mais 16 mais 1, certo? Então, a gente tem 17 mais 23, a gente tem 40 gramas por mol, tá? Sabendo que a proporção, uma vez que nos foi dado a relação em gramas, né, esse valor aqui que eu dei, supondo que a gente vai reagir essas duas quantidades de cada um dos reagentes, né? E está perguntando se existe reagente em excesso. Então, a gente já tem a proporção, né? Que é 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de hidróxido de sódio. Quando a gente olha só em relação às massas, parece, né, pelo hidróxido de sódio ter uma massa maior do que o ácido sulfúrico, parece que ele tem 0,2 gramas a mais, né? Mas a gente viu que a proporção em mol é diferente da proporção em massa. Para a gente ver a proporção em massa, a gente tem que converter a proporção em mol para massa. Portanto, né, a gente acabou de ver que o valor de 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas por mol.
enquanto 1 mol de hidróxido de sódio pesa 40. Se a proporção é 1:2, então quer dizer que a proporção em massa fica 98 gramas de ácido para 80 gramas do hidróxido de sódio. Agora sim a gente tem essa proporção. Então, se a gente for pensar que 9,8 corresponde a exatamente 10% dessa massa, dessa proporção em massa que a gente já achou, então quer dizer que para o meu hidróxido de sódio, eu vou precisar também de um décimo dessa massa total, né? Então, eu tenho que, para 9,8 gramas de ácido sulfúrico, eu vou precisar de 8 gramas de hidróxido de sódio, né? Então, eu vou ter 2 gramas a mais do que de hidróxido de sódio do que realmente, né, tá colocando aqui. Então, eu tenho 2 gramas sobrando e não 0,2, como muita gente falaria, já que a diferença de 10 para 9,8 é 0,2, né? Então, isso daqui está errado. Daí, o que a gente tem? Toda vez que a gente tem um reagente em excesso, o outro é o agente limitante. E como que eu vou identificar? Quem sobra é o reagente em excesso. Quem tá em... Não, nem sempre quem está em menor quantidade é quem é o reagente limitante. O reagente limitante vai ser sempre o outro. Por quê? Porque, cara, eu já consumi todo o meu 9,8 gramas do ácido sulfúrico. Não tem mais o que eu reagir, né? Por isso que vão sobrar 2 gramas do hidróxido de sódio, tá? Então, limitante, um limitante, ele sempre determina a proporção em massa. Ele vai ser, entre aspas, né? É aquele que acaba primeiro. Aí, gente, como eu teria que ter dado isso daqui tudo na semana passada, a lista de exercícios que eu já passei para vocês semana passada já tem exercício disso, tá? Então, eu deixei aulas complementares para vocês verem um pouco mais sobre esse tema abordado, tá? Então, por favor, assistam, se tiver dúvida, me fala. É todos de um mesmo professor Gabriel Cabral, que tem uma didática muito boa, é bem rapidinha e ele é bem engraçado, então a aula dele flui rapidinho. Até aqui. Como estamos? Deixa eu ver se tem alguém falando comigo no chat. Como estamos? Eu sei que é um conteúdo meio puxadinho, mas ele não tem nada de mistério. Basta vocês darem uma olhadinha no... Não errando o balanceamento, vocês já acertaram mais de 50% do exercício. Eu posso prosseguir? Bom, quem cala consente, né? Então... Pode repetir de novo? Do quê? Pode repetir de novo? Qual parte? Não entendi que você falou que é que tá travando. Ah, não, qual parte você quer que eu repita? Eu só estava perguntando se deu para entender a aula. Se a questão da estequiometria fluiu aí. Cálculo Você estequiométrico. perguntou alguma coisa? Oi? Porque eu vou ter que assistir. Nossa, tá travando muito. Você consegue digitar? Então, professora, eu não estou entendendo a questão, porque aqui a internet está ruim, travou o tempo todo quando você fala. Nossa. Eu já coloquei essa aula no Drive, tá?
E eu deixei links complementares. Então, tipo assim, já que travou acho que mais da metade da aula, né? Então, acho mais fácil você rever do que eu retomar tudo, senão a gente atrasa muito no conteúdo. Tudo bem? Ai, que dó, gente. Bom, tá bom? Com muita dó. Mas qualquer coisa me manda mensagem no WhatsApp que eu te mando áudio, qualquer coisa, tá? Não fique com dúvida, tá? Assiste e a gente vai conversando. Então, aqui eu passei algumas aulas complementares em relação a todo esse conteúdo de exercício. Tem exercício comentado e tem exercício de reagente em excesso, tá? Para a gente já poder entrar em compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos, a química ela é dividida em, basicamente, tá, de forma bem superficial, em duas áreas, né, que é a inorgânica e a orgânica. A orgânica vai ser todos aqueles que são com todos os compostos, né, que as substâncias químicas que são compostas por carbonos, né, que a gente chama a química da vida, porque tudo que tem vida, né, então os humanos, os animais, as plantas e todo o resto tem carbono em sua composição, né? E a parte inorgânica, que é uma parte que mexe mais com minerais, tanto que no início a química inorgânica ela era chamada de química dos minerais, porque era praticamente, né, só a parte de minérios mesmo, da parte, né, da parte do extrativismo mesmo, né? Então, ouro, ferro e semelhantes, que eram estudados pela química inorgânica. Mas aí como que a gente classifica? A gente classifica entre compostos que têm carbono com compostos que não têm carbono, tá? Aqueles que não têm carbono são os compostos inorgânicos, salvo algumas exceções, tipo o ácido carbônico, o gás carbônico e o diamante grafite, tá? Que aí vai ser só carbono mesmo, né? Mas acaba não sendo orgânico, tá? Fora isso, tem carbono. Se tiver carbono como elemento principal, né? Da substância, vai ser orgânico. Se não tiver, inorgânico. Aí, dentro da inorgânica, a gente tem 4 subgrupos, né? Que são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais, tá? A química inorgânica ela é muito menor em comparação à química orgânica, tá? A gente tem bem menos substâncias, tá? E aí elas podem ser classificadas nessas 4. Né? E como que a gente pode fazer a identificação? Bateu o ânion no composto, começou com H, é ácido. Bateu o ânion na substância, terminou com OH, é base. Os óxidos, eles sempre vão terminar com O, mas não é todo o composto que termina com O, né, com oxigênio, que vai ser óxido. Para ser óxido, só pode ser formado por apenas 2 elementos diferentes. Então, vai ser um elemento e o oxigênio, tá? Se tiver um elemento, outro elemento e oxigênio, não é óxido, tá? Bateu o ânion nessas 3 regrinhas, não conseguiu identificar, é sal, tá? E aí, como que a gente pode ver? Vamos fazer aqui exercícios juntos, né? Aqui a gente tem HCl. Olha só, começou com H. Começou com H é ácido. Então, aqui a gente tem um ácido. Aqui. Não tem H no início, mas tem OH no final. Terminou com OH é base. Acabou com oxigênio, mas ó, tem 1, 2, 3 elementos. Não pode ser óxido, porque óxido só pode ter 2 elementos diferentes.
Mas, ó, ele começa com H. Aqui é ácido. Terminou com O, mas tem 1, 2, 3 elementos diferentes. Não pode ser óxido, mas também não é ácido, também não é base. O que sobra? Sal. Aqui, alumínio e oxigênio. Terminou com oxigênio e só tem 2 elementos diferentes. Então, aqui é óxido. Não começa com hidrogênio, não termina com OH e não termina com oxigênio, não tem nenhuma classificação, é sal, né? Não tem nenhuma classificação, não, desculpa. Não obedece nenhuma das demais regras, então é sal. Termina com oxigênio e só tem mais um elemento diferente, né? Então, 1, 2 elementos, terminando com oxigênio, aqui é um óxido. Terminou com hidroxila, né? OH. OH também é chamado de hidroxila, tá? Terminou com hidroxila, é base. Tudo bem? É assim que a gente classifica. Daí chega a parte pesada. Ô, Bolt, a aula tá bem grande, então na hora que eu atingir meu limite de tempo, você avisa, tá? Porque eu não tenho noção nenhuma. Pode deixar. Nomenclatura dos ácidos, né? Toda parte de nomenclatura, ela segue algumas regras, tá? E a gente vai falar sobre essas regrinhas. Mas eu vou mandar no nosso grupo, vou mandar para vocês uma apostila da IUPAC. A IUPAC, ela é quem determina as regras da nomenclatura dos compostos, tá? De toda a parte química, e ela é válida no mundo inteiro. Lógico que tem as suas traduções, mas essas regras são válidas para o mundo inteiro, de forma que a química fica algo universal mesmo, tá? Os ácidos. A gente tem 2 tipos de ácidos. A gente tem os hidrácidos e nós temos os oxiácidos. Como que eu vou conseguir fazer a diferença entre eles? Esse hidra vem de hidrogênio e esse oxi vem de oxigênio. Então, quer dizer que os hidrácidos, eles só têm o hidrogênio com o metal. Enquanto nos oxiácidos são ácidos que apresentam oxigênio em sua composição, tá? Começando pelos hidrácidos, eles sempre vão ser H e mais o metal, né? A gente tem que o nome vai ser sempre, todos os ácidos começam com ácido, aí você coloca o radical, quer dizer o nome do elemento, né? Então aqui a gente tem o HCl. Ácido, Cl vem de cloro, então é o cloro, e aqui no final vem o hídrico, e esse hídrico só vale para os hidrácidos, tá? Cloro hídrico. Para não ficar tão feio, a gente tira esse O aqui no final. Aí fica ácido clorídrico. HBr vem de bromo, então é ácido bromídrico. O I é de iodeto, então fica ácido iodídrico, tá? O flúor vira ácido fluorídrico. A gente tira a última vogal e coloca o hídrico depois, porque aí facilita, tá? Facilita a nomenclatura mesmo, né? Fica mais bonito de ser falado. Além disso, a gente ainda tem a força dos ácidos, porque existem ácidos que são fortes, ácidos que são médios e ácidos que são
fracos. Ácidos que são fortes reagem mais do que os ácidos que são fracos, tá? Quem são os fortes? Dos hidrácidos, ou seja, dos ácidos que têm apenas hidrogênios em sua composição, né? O hidrogênio mais o metal não, desculpa, metalóide, a gente tem apenas o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Só esses 3 são fortes. De médio, só o ácido fluorídrico é médio. Todo o resto é fraco. Então, ácido sulfídrico, ácido... Nossa, me fugiu o nome porque a gente nem usa. Mas o carbodídrico, todos esses vão ser fracos, tá? Qual que é o do... Esse é o do vinagre. Enfim. Fora isso, né? A gente viu os hidrácidos, agora nós veremos os oxiácidos. Os oxiácidos são ácidos que têm oxigênio em sua fórmula, né? A gente faz a mesma coisa, tá? Para o nome, só que a gente agora coloca o ico ao invés do hídrico. Aí, qual que é o macete que eu trago para vocês? Vocês colocam assim, ó. Cláudia, vem para vocês lembrarem do Cl, né, de cloro. Não, para você lembrar do nitrogênio. Comeu, que é para lembrar do carbono, né, C. Seu, para lembrar do S de enxofre. E P, não comeu o seu pudim, né, que é o P do fósforo. Você escreve nessa ordem. Então, Cláudia não comeu seu pudim. Aí você vai colocar hidrogênio para todo mundo, oxigênio para todo mundo. Sim, eu sei que já está escrito aqui, mas eu quero que vocês entendam isso que eu escrevi para vocês. Aí vocês vão colocar, depois do hidrogênio, essa sequência aqui, ó. 1, 2, 2, 3. Acabou os hidrogênios, correto? Então, vocês pulam lá para o oxigênio. 3 vezes o 3, 4, 4. Dessa forma, vocês formaram os principais oxiácidos, tá? E toda a nomenclatura vai partir deles, tá? Eles são os que mais aparecem. Então, vocês, lembrando de Cláudia não comeu o seu pudim, vocês lembram de praticamente todos os oxiácidos que vão ser utilizados dentro de exercícios e até mesmo nos laboratórios, esses são os mais recorrentes, tá? Nesse cloro tem um asterisco. Por quê? Porque o cloro pode ser substituído por bromo e iodo, porque eles fazem parte da mesma família, tá? Então, por fazerem parte da mesma família, vocês podem alterar por bromo e iodo aqui, que a composição, né, a fórmula vai ser a mesma. Então, a gente tem HBrO3 e HiO3, tá? Como que a gente dá nome? A gente coloca o nome ácido, o radical, então esse primeiro é o cloro. Então, cloro e termina com ico. Então, aqui a gente tem o ácido clórico. Depois, a gente vai ter, nesse aqui que é o nitrogênio, a gente tem o ácido nítrico, ácido carbônico e assim por diante, tá? Só que quando a gente tem ácidos que têm oxigênio em sua composição, se a gente alterar o número de oxigênio, a gente também altera o sufixo. O sufixo é essa partezinha final do nome. De qual forma? Assim, ó. Vocês tenham o Cláudia não comeu seu pudim como base, tá? Por quê? Porque aqui fica mais fácil da gente verificar. Então, H para todo mundo, oxigênio para todo mundo. 1, 2, 2, 3. 3 vezes o 3, 4, 4. Isso daqui é a nossa base, tá? Se a gente comparar com essa base que a gente tinha antes,
e tiver apenas um oxigênio a menos, a gente passa a ter o ácido com terminação oso, tá? Se, em comparação a esse inicial, a gente tiver 2 hidrogênios a menos, a gente tem o hipo, que quer dizer menos, baixo, ou qualquer coisa similar a isso, mais o terminal oso. Agora, se em comparação ao original, a gente tiver um oxigênio a mais, a gente tem, antes do radical, a gente tem o prefixo per, e a terminação é a mesma do inicial. Como assim, professor? Assim, ó, vamos pegar o ácido carbônico como base. Então, ele está aqui, ó, H2CO3. Ele é o nosso ácido base. Aqui ele está com todos os seus oxigênios originais. Qual que é o primeiro passo? Se ao comparar com os anteriores tiver um a menos, então ele sai de ico e termina em oso. Então, ó, aqui a gente tinha ácido carbônico. Tirei um oxigênio, passou a ser ácido carbonoso, tá? Tirei mais um, né? Então ficou H2CO1, agora vem hiposo. Então virou ácido hipocarbonoso. Agora, se em comparação ao nosso ácido inicial, né? Eu coloquei um oxigênio a mais, ele passa a ter o prefixo per, né? E a terminação igual. Então, fica ácido percarbônico, tá? O per quer dizer mais, acima e afins. Tudo bem? Eu sei que são regrinhas, mas que são chatas, mas uma vez que você entende, vai se repetir para todos, tá? E os oxiácidos, eles também têm força, né? Eles apresentam força. Diferentemente dos hidrácidos, que eles têm... que a gente tem a força deles definida já, né? Tipo, a gente tem uma tabelinha, né? Quem é o forte, quem é o médio, quem é o fraco. Os oxiácidos, a gente faz uma continha. Então, qual que é essa continha? É o número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio presente. Então, vamos aí dessa conta. Se o resultado der 2 ou mais, esse ácido é forte. Se der igual a 1, é médio. Se der igual a 0, é fraco. Então, vamos ver. A gente tem H2SO4, é o nosso ácido sulfúrico. É o nosso ácido sulfúrico. Ó, oxigênio são 4. Hidrogênio são 2. 4 menos 2 dá 2. Então, o ácido sulfúrico é forte. O ácido nítrico, HNO3. 3 menos 1 também dá 2. Então, aqui, opa, esse daqui também é forte. Qual que é a única exceção? O ácido carbônico, porque ele seria médio, né? Porque se a gente for fazer 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, a gente tem o resultado igual a 1, ele seria médio. Mas ele é exceção porque ele é o único que dá 1, mas na verdade é fraco, tá? Essa é a única exceção. De resto, pode seguir essa regrinha. As bases, como a gente viu, elas só vão... a gente vai conseguir identificá-las pela presença da hidroxila no final, né, da fórmula. E como que a gente define o nome? A gente sempre coloca hidróxido, que hidróxido remete à hidroxila presente, mais o nome do metal com quem ela está ligada. Então, hidróxido de sódio, que é o caso, né, esse exemplo, a gente tem o hidróxido de potássio, a gente tem hidróxido de bário e assim sucessivamente. Porém, alguns cátions, ou seja, elementos que
acabam perdendo elétrons, portanto, ficam com carga positiva, às vezes eles apresentam mais de uma eletrovalência, ou seja, eles podem vir em configurações, né, em cargas diferentes, como é o caso do ferro. O ferro, quando ele vira cátion, ele pode vir como ferro 2+, ou ferro 3+. Por ele conseguir apresentar essa eletrovalência diferente, ele acaba reagindo com a hidroxila de forma diferente, formando bases diferentes. Então, como que a gente identificaria? A gente tem duas maneiras de identificar. A gente pode colocar, manter a mesma nomenclatura que a gente já viu, apenas adicionando o algarismo romano, né, que indica o número da carga proveniente, do cargo proveniente daquela base na frente. Então, por exemplo, o ferro, o cátion que apresenta a valência 2+, quando reage com o hidróxido, ele forma hidróxido de ferro 2, por conta da carga dele que é 2+. Mesma coisa para o ferro 3. O ferro 3, ele vai formar hidróxido de ferro 3, tá? Quando reagindo com a hidroxila, tá? Ou também, para a gente pegar o mesmo exemplo, para não ficar tão difícil, a gente pode trocar o final, né, a gente pode trocar o sufixo do elemento por oso, para quem tiver o cátion de menor carga, e o ico para quem tiver o sufixo, o sufixo ico para quem tiver maior carga. Ou seja, a gente tem o ferro 2+ e o ferro 3+. Quem tem a menor carga? O ferro 2+, certo? Então, isso daqui vira oso, e o ferro 3+, por ter a maior carga, vira ico. Aí, como que a gente dá o nome? Hidróxido, aí a gente tira o D, tá? Hidróxido ferroso. Então, hidróxido ferroso. E para quem tem a maior carga, fica hidróxido férrico, né? Hidróxido ferroico, férrico. Tá? Tudo bem? Eu acho... Sim. Diga, muita informação, né? Eu sei. Eu entendo. Mas não briguem comigo, eu juro que eu quero o melhor de vocês. Só porque eu falei, ela travou agora. Eu vou fazer o seguinte, como eu passei muito conteúdo e o próximo ainda demora mais do que os 5 minutos finais que eu tenho, eu vou encerrar por aqui, colocar essa aula e uma lista de exercício no Drive e no nosso grupo do WhatsApp. Eu sei que até amanhã é pouco tempo, né, para a nossa próxima aula, mas tentem fazer durante a semana, tá? Pode mandar ali no grupo do WhatsApp mesmo, ou no meu privado, se você se sentir mais confortável. E aí a gente vai discutindo, porque aí amanhã eu passo nomenclatura de óxidos e sais e tipos de reação, tá? Eu ia perguntar isso para você agora, sério. Porque eu acho muito difícil essa matéria. Se você tem uma lista de exercícios, então. Oi? Se você tem uma lista de exercícios, então é muito difícil essa matéria, velho. Essa matéria não é difícil, ela é extensa, mas ela não é difícil. Eu nunca consigo. Eu vou parar de gravar. Por favor.